Bom, retornando então à segunda parte da aula de hoje, paramos no autoconhecimento do magnetizador. Estávamos abordando sobre a fadiga fluídica e a congestão, né? Então, devemos ficar atentos para que não ocorra, né, essa fadiga fluídica do próprio magnetizador por ocasião do tratamento. Então, o autoconhecimento do magnetizador é só ele que vai se autoconhecer, né? Ele não vai poder transferir isso para ninguém, que não seja ele mesmo, né, a conhecer, a se conhecer e saber que, né, aquelas dores não são suas, né? Estou com uma dor diferente aqui que eu acho que não é minha, né? Surgiu a partir desse momento, né, que eu me aproximei do assistido, né? Então, aquela dor que não é sua, né, ou mesmo aquela dor que após o tratamento, né, apareceu ali e você, né, verificou que, por ao desconhecer, que aquela dor é de uma origem desconhecida até então, né? Então, é necessário, é imperioso que o magnetizador, ele tenha, né, ele se conheça, né, ele tenha esse autoconhecimento, ele saiba, né, como, como está o seu corpo, como funciona o seu corpo, né? Algumas dores a gente sabe que são como costumeiras em nós, né? Mas quando aparece algum mal-estar, alguma dor diferente, né, o magnetizador pode já ligar o alerta e saber que alguma coisa diferente, alguma coisa não está normal, né? Está fora, né, da normalidade. O magnetizador também, nesse autoconhecimento, ele vai se conhecer como usinador, tanto em quantidade quanto qualidade dos fluidos que ele vai, né, doar naquele momento, vai exteriorizar durante o tratamento. Ele vai também, com esse autoconhecimento, ele vai exercitar a dupla vista, que seria detectar, né, não por meio de visão, ou não de visão física, né, mas de visão, né, de uma vidência, né, ou mesmo através do desenvolvimento do tato magnético, né, vai conseguir detectar as patologias que até mesmo o próprio assistido não relatou ou desconhece no momento. E nesse autoconhecimento, o magnetizador também ele vai reconhecer quando ele está em fadiga fluídica, né? Por vezes, a pessoa pode estar, né, doando muito em trabalhos sucessivos, né, em trabalhos diários, nessa magnetização. Então, é muito importante que a pessoa se conheça quanto ela pode doar de fluidos para não entrar numa fadiga fluídica. Lembrando também sempre da alimentação e do repouso, para que haja uma renovação dos fluidos, né? Saber também que em algumas patologias, algumas terapias, o magnetizador vai ser mais eficaz do que em outras. Isso é normal, né? Há magnetizador que se dão muito tratando de patologias do coração. Há magnetizador que são melhores com patologias relativas à ortopedia, né? Patologias relacionadas a inflamações, né, nas articulações, ou mesmo, né, ósseos, problemas ósseos. Então, o magnetizador, com o tempo, com a experiência, ele vai se conhecendo também, sabendo qual a patologia, né, ele consegue ter maiores sucessos. Sempre beber água, né, entre as sessões, né, água magnetizada, isso vai ajudar a repor um pouco mais, né, os fluidos, ajudar na recuperação da fadiga fluídica, e os exercícios respiratórios, que são aqueles exercícios, são aquela respiração diafragmática, que é necessária para o tratamento do deprimido. Eu acho que no primeiro protocolo temos essa respiração diafragmática. Tanto o paciente em depressão quanto o magnetizador, eles devem fazer em determinado momento
para auxiliar, né, na recuperação fluídica durante o tratamento. A alimentação do magnetizador, ela deve ser sempre de acordo com as suas necessidades. Ela não deve ser nem em excesso e nem em jejum, né? É sempre lembrar que quando o magnetizador for aplicar o magnetismo, ele não deve comer muito, né? E também não deve ir sem comer. Ele deve comer, se fala em comer metade da porção que naquele momento se costuma comer, né? Isso vai auxiliar. Por quê? O centro gástrico é o maior usinador. Ele não vai conseguir doar, né, fluidos, né? O magnetizador não vai conseguir doar fluidos pelo centro gástrico se o centro gástrico está sendo ocupado com uma comida muito pesada, ou com muita comida, né? Ou mesmo que a pessoa esteja em jejum, né, esteja fraca no momento, né, enfraquecida e querendo fazer a doação de fluidos. Isso não será proveitoso. Então, é necessário que haja alimentação, né, uma alimentação comedida. Aconselha-se a não comer carne vermelha, que é mais difícil de ser digerida, né? Come-se as carnes ditas brancas e em menor porções, para que não haja muito excesso de trabalho do centro gástrico. Os atendimentos, além dos presenciais, os atendimentos pelo magnetismo podem ser feitos também por desdobramento, né? Por vezes, a gente vê relatos de pessoas que durante o sono, né, elas se desdobram, né, elas se desdobram e vão fazer o tratamento também do magnetismo em desdobramento, de perispírito para perispírito do paciente, do assistido. Esse tratamento em desdobramento é possível, né? Muitas pessoas se lembram dele, outras não se lembram, né? E rendem bons fluidos, porque se sabe que ali o tratamento está sendo feito não pela ajuda do corpo físico, mas o próprio perispírito está tratando o perispírito do paciente, do assistido. Isso é muito mais rentável, muito mais viável, né? Rende-se mais o tratamento nessas situações. Agora, é claro, não é toda vez que a pessoa, ao dormir, né, se desdobre e aplique, né, o magnetismo. Isso vai causar uma fadiga fluídica. A pessoa pode acordar cansada, né, pode acordar exausta, pode acordar, às vezes, né, como se fosse moída, né, e isso vai ser muito ruim para a sua saúde física, né? É necessário, então, antes de dormir, né, ter uma prece, né, e na prece solicitar ajuda do anjo da guarda, né, do seu mentor espiritual, para que auxilie, né, nos tratamentos que porventura possam acontecer, né, e que não sejam exagerados ao ponto de reverter a sua saúde física, né, com o tratamento. Porque todo o esforço exagerado ali vai dar um esgotamento no magnetizador. Deleuze fala que todos temos a possibilidade, né, magnética. E como todos somos pessoas diferentes, todos, né, temos essas possibilidades de formas também diferentes. É interessante não tentarmos nos compararmos com o irmão que também aplica o magnetismo. Cada um vai ter uma sensibilidade, cada um vai ter uma quantidade, uma qualidade de fluidos, cada um vai estar apto, né, mais apto a determinada patologia, a cuidar de determinada patologia do que outros. Então, é necessário termos esse cuidado para não estarmos nos comparando com o irmão, mas estarmos trocando experiência, trocando assuntos, né, relativos ao magnetismo para somar, né, ao nosso conhecimento já adquirido. Então, há magnetizadores que são mais aptos para curar certas enfermidades do que outros. A confiança é a condição essencial no magnetizador e não é indispensável do magnetizado.
eu trocaria essa confiança pela fé, pela vontade, né? De você, como magnetizador, né, aplicar o magnetismo ao paciente, né? É essencial que a vontade seja movimentada nesse momento. E a fé do magnetizador, né, ela magnetizado, ela não é necessária, né? A vontade deve partir do magnetizado, né? Do magnetizador, desculpe. A vontade deve ser do magnetizador. E, se possível, a fé do magnetizado. Nem todas as pessoas, né, são magnetizáveis. A gente lembra que na aula anterior, né, tem aqueles pacientes que são rebeldes, tem aqueles pacientes que não são descrentes, né, do tratamento, então eles vão criar naturalmente uma barreira e não vão estar receptíveis aos fluidos que serão doados no tratamento. Então é interessante lembrar que há pessoas, né, que não vão estar suscetíveis ao recebimento dos fluidos que serão doados. Bom, então vamos lá. Sabemos das técnicas, né? Estudamos as técnicas no sétimo capítulo, né? E agora vamos aplicá-la. Havíamos falado da relação magnética, né? Da empatia, da simpatia com o paciente, né? Do plano de referência, para sabermos até que ponto é agradável a sensação ao sentir aproximar a mão do coronário do paciente. E também devemos lembrar do sentido das aplicações. O sentido das aplicações é sempre da cabeça para os pés, né? Tanto na parte da frente quanto na parte das costas do paciente, né? O plano de referência é aquele plano que é aquela distância entre a mão do magnetizador e o centro de força, o centro vital do paciente, que vai dar uma sensação agradável. Se eu me aproximar um pouco mais, eu já vou sentir uma repulsa, né? Se eu me afastar um pouco mais, eu não vou sentir nada. Então, é um limite ali para eu estar sentindo de forma agradável e trabalhar naquela distância, né, no centro de força do paciente. A velocidade, né? Quanto mais rápido eu vou estar fazendo a dispersão, e quanto mais demorado eu posso estar ali doando. Mas isso vai depender da vontade do magnetizador, né? Eu posso estar fazendo uma imposição de mãos em cada um dos centros, de forma devagar, fazendo escaneamento, mas não fazendo a doação. E a distância, né, que são as camadas, né, são os planos, são as camadas, né? Pode ser a distância ativante, perto, né, ou calmante, um pouco mais afastado, a partir de 30 centímetros, 25, 30 centímetros. As técnicas concentradoras, técnicas de doação de fluidos. A técnica da imposição de mãos, a técnica do circular, né, e a técnica do sopro. Todas essas são técnicas concentradoras, técnicas de doação de fluidos. E as técnicas dispersivas são os longitudinais, quando nós passamos a mão, né, da cabeça aos pés do paciente, na direção da cabeça aos pés do paciente, né, no sentido, e transversal, quando é de forma 90 graus do paciente. E o perpendicular, quando fazemos isso com ambas as mãos, uma no dorso e outra à frente do paciente. Os dispersivos são necessários no começo da sessão, né, da magnetização. Primeiro, para fazer uma harmonização básica, porque após esses dispersivos, a gente vai conseguir verificar quais são os pontos que estão desarmônicos. Então, nós fazemos a relação magnética com o paciente, né? Fazemos o plano de referência, fazemos os dispersivos e depois vamos verificar, então,
qual é o ponto que está os focos, né, desarmônicos do paciente. E os dispersivos também vão ajudar, ao final, para alinhamento dos centros de forças e para harmonização. E evitar, então, que o paciente saia com algum desconforto da maca, né, no final do tratamento, daquele tratamento. Os concentradores, então, são técnicas de doação de fluidos. É ideal para pequenas doações, seguidas sempre de dispersivos, né? Na dúvida, né, doe um tempo os fluidos e faça dispersivos o dobro de tempo. Isso vai evitar qualquer desconforto, qualquer sensibilidade no paciente. Longas concentrações pode provocar congestionamento, né, no magnetizado e fadiga fluídica no magnetizador. Ou seja, o magnetizador, com seu autoconhecimento, vai saber a quantidade e a qualidade dos seus fluidos a serem doados, né, não devendo fazer longas concentrações. Nós vamos verificar que determinados pacientes, eles não devem receber muitos fluidos, pela sua própria condição física. Isso vai trazer congestionamento. Isso não vai ser proveitoso para a saúde física do paciente naquele momento, né? Então, isso pode ocasionar a fadiga fluídica também do magnetizador, se for feita grande doação de uma forma que não seja proveitosa nem para o magnetizado, nem para o magnetizador. Os perpendiculares sempre feitos ao final da sessão magnética, em dispersivos em camada, né? Então, são os perpendiculares. A mão está à frente e as costas do paciente, passando, então, nos seus centros de forças dorsais e frontais, e os da frente do paciente. Então, serve para alinhamento e harmonização. Eles devem ser feitos de perto, os ativantes, e de longe, né, os calmantes, sempre da cabeça aos pés, né, e nunca esquecendo do esplênico, que é feito também, que é o que está fora da linha, né, central do corpo do paciente. Ele está a 45 graus, né, e isso a gente às vezes esquece, faz os perpendiculares, esquecendo do esplênico. Sempre lembrando que o esplênico deve ser também assistido, né, nos passes de dispersão dispersivos perpendiculares. O paciente pode estar em pé, pode estar deitado de lado, mas eu prefiro até que o paciente, na maioria das vezes, fique sentado na maca, né, um pouco aos pés da maca, na ponta da maca, digo, e ali nós conseguimos fazer, acessar, né, de uma forma cômoda para o magnetizador, os pontos, né, das costas e os pontos da frente, né, centro de forças da frente e das costas do magnetizado. Né? Os perpendiculares também são necessários em TDM. Na TDM é o tratamento da depressão pelo magnetismo, né? Nós vamos falar muito dessa sigla, tratamento da depressão pelo magnetismo, TDM, e é uma das técnicas específicas usadas no tratamento da depressão. E também em convulsões, né? A pessoa está em convulsão, é claro que você não vai fazer o tratamento naquela hora, não tem, né? É necessário que o paciente fique, né, normalizado, para então, né, depois das convulsões, ele ser tratado pelos dispersivos perpendiculares. A respiração diafragmática não é uma técnica, né, magnética, mas ela serve para a recuperação da fadiga fluídica, né? O recurso utilizado para conter perdas excessivas de fluidos, recuperar o cansaço advindo de muitas técnicas dispersivas seguidas. Às vezes, entre uma sessão, né, entre uma sessão e outra, além da água fluidificada, é interessante que o magnetizador faça essa respiração diafragmática também, para no auxílio da recuperação, para não chegar no final do dia, né,
estar com fadiga, princípio de fadiga fluídica. Essa expiração ela vai servir também para equilibrar os centros vitais, né, que estejam sendo usinados mais do que outros. Impede, então, também que alguém esteja retirando seus fluidos por uma espécie de osmose fluídica. Aí lembramos da depressão, que o paciente deprimido, ele suga, né? E se o magnetizador não tiver consciência, não tiver domínio, ele vai ter os seus fluidos todos não, boa parte, sugados pelo deprimido, né? E não vai ter nenhum sucesso, nem do deprimido, nem do magnetizador, essa troca de fluidos. Então, é necessário também ter a respiração diafragmática para auxiliar na recuperação, principalmente durante o tratamento, né, da depressão pelo magnetismo, dentro do próprio protocolo. Pronto, dentro do próprio protocolo do tratamento da depressão pelo magnetismo. E serve para reestruturar, serve para reestruturar os próprios padrões de usinagem. O magnetismo simples. A gente coloca aqui magnetismo simples, mas ele só difere, ele não é simples assim, né? Ele só difere porque não é nenhum protocolo. É o magnetismo comumente usado quando o paciente não chega à maca, né? É aquele que transmite o essencial naquele momento para o paciente e cumpre o seu objetivo. Chega até nós um paciente, eu não sei a patologia dele, eu não sei, né, o que está acontecendo com ele, né? Esse magnetismo simples é o primeiro que nós aplicamos. Depois, ao saber da patologia dele, né, na semana seguinte, antes de ele retornar, nós estudamos a patologia, estudamos o protocolo, para, na segunda sessão, então, em vez de aplicarmos o magnetismo simples, nós podemos aplicar já o protocolo, né, daquela patologia específica. Bom, o magnetismo sempre feito com amor, né? Lembrando que o centro de força cardíaco, ele está na altura dos nossos braços, né? Como ele está associado também ao amor, né? É necessário que nós estejamos fazendo com amor aquele tratamento para que aquele fluido passe por nossos braços, chegue às nossas mãos, seja exteriorizado para o paciente, advindo muitas vezes do centro de força, né, cardíaco. Muitos fazem o normal é fazer pelo centro de força gástrico, que faz essa passagem, né? Sobe, então, pelo cardíaco e é exteriorizado pelas mãos. Mas eu sempre lembro que ele vai passar sempre pelo coração, né, para poder ser exteriorizado e chegar até o paciente. Então, sempre feito com amor. O magnetizador usa todo o seu empenho e fervor para servir, para bem servir. Deve haver a relação magnética, como nós havíamos falado, a simpatia, né, com o paciente, a oração, né, a prece em voz alta, né, antes do tratamento, o foco, que seria a atenção, né, a vontade ali aplicada na hora de estar doando os fluidos, para que aqueles fluidos serão necessários e atuarão no paciente, né, porque estamos fazendo aqui a doação de fluidos, né, é interessante que não percamos o foco. O relaxamento do paciente é necessário para que ele esteja receptível aos fluidos que serão doados. Técnicas dispersivas nunca são demasiadas, né? Nunca são demais, podem aplicar à vontade. Cuidar de forma global, então fazer os ativantes, né, próximo ao corpo, os calmantes, um pouco mais afastado, no fluxo e refluxo, tanto na frente, né, do paciente, quanto os centros vitais, centros de força, centros vitais, né, nas costas. E não esquecer da água magnetizada ao final. Em alguns pacientes, nós vemos a congestão magnética, né, os bloqueios de fluidos. Vemos que há fluidos em determinados centros de forças, mas eles não conseguem se comunicar com o centro de força vizinho, né, o próximo
ali para que eles possam ter um alinhamento. Então, há essa congestão magnética. Então, quando há um impedimento, a movimentação fluídica pode ser ocasionada por problemas psicológicos, fisiológicos, até mesmo reencarnatório e fluídico. Se for fluídico, a gente consegue, né, ajudar muito no tratamento, desobstruindo, né, o que está impedindo para que os fluidos consigam se locomover e transitar entre os centros de forças. Traumas também podem impedir essa movimentação fluídica, tensões desmedidas, emoções mal administradas. Elas vão somatizar, gerando enfermidades e mal-estar variado. E até falta de prazer. No início, pode parecer muita ira, muita euforia, muita agitação, seguindo sensação de fraqueza e desânimo, né? Há aquelas pessoas que têm essa oscilação de humor, né? Essa oscilação de energia, e a gente detecta que isso é um dos sintomas, dos sinais de uma congestão fluídica. Às vezes ela está com muita energia, né, em determinado centro de força, e ela esvai aquela energia, e o centro de força não consegue receber dos vizinhos, né, centro de forças vizinhos, os fluidos necessários para se recompor. Então, é necessário, né, o perdão, muitas vezes, para o autoatendimento à própria saúde, né, aquela emoção, aquele desentendimento que causa, né, problemas psicológicos, problemas emocionais no assistido, e isso trava os fluidos, né, entre os centros vitais. Emoções negativas também favorecem a absorção de fluidos densos. O tato magnético vai ser o instrumento necessário para a investigação, né? Saber onde tem muito e onde tem pouco fluido em cada um dos centros de forças. Técnicas expressivas, sempre em camadas, né? E falta das técnicas expressivas contribui para o surgimento e agravamento do problema. Se ao fazer o tato magnético, né, investigando ali, verifica-se que tem muitos fluidos ou poucos fluidos em determinados centros de forças, né, devemos fazer as técnicas dispersivas em camada para auxiliar na desobstrução dessa congestão, né, de fluidos ali naquele local. A depressão magnética é quando tem pouco fluido, né? Há uma insuficiência de fluidos no centro de força, né? A pessoa vai perder o ânimo, vai perder a vontade. Isso vai somatizar, né, também semelhante às congestões. A pessoa vai estar ou muito eufórica, né, em determinado momento, e depois ela vai estar em desânimo. A diferença do tratamento é importante. A falta de um bom tato magnético pode concentrar mais nas congestões ou não alimentar de fluidos nas depressões. Então, se eu tiver um bom tato magnético, eu vou conseguir identificar se ali tem menos, né, fluidos ou se ali tem fluidos demais, né? Passou ali da normalidade os fluidos que serão detectados em cada centro de forças. Necessário o bom tato magnético, desenvolvimento, né? Não fique preocupado se no momento você não tem o tato magnético desenvolvido, né? Você não pode deixar exercitar, né? Ter experiências, né, semanais no tratamento para que isso seja desenvolvido e dentro em pouco a pessoa, né, você vai conseguir já detectar, né, de uma forma peculiar, particular, né, os fluidos em determinados centros de força. Há pessoas que sentem queimação, né, na mão, palma da mão, um arrepio, pode sentir também como se fosse um leve choque, leves faíscas. Isso é individual, né? Não tem como comparar de um magnetizador para o outro. Na depressão, pode causar uma congestão.
Por vezes, o magnetizador ali verifica que precisa ter uma doação de fluidos em determinado centro de força e ele exagera, né, e pode congestionar. Então, é necessário nós termos esse cuidado, esse autoconhecimento para saber a quantidade correta, a quantidade certa ali para não congestionarmos o centro de força na doação. E se houver uma congestão, nós podemos fazer o espelhamento, que é o arrastamento para fora do corpo do paciente daqueles fluidos que estão em demasia. Drenagem e diálise fluídica. Autodrenagem. É o mecanismo de defesa do campo vital. Então, todos nós temos esse mecanismo de defesa, né? Quando nós estamos com congestão fluídica, né? Por muitas vezes nós precisamos fazer essa dispersão e o organismo automaticamente ele faz isso de uma forma normal, né? Às vezes há um suor, né, exagerado, né, pode ocasionar também diarreia. O tato magnético ele vai detectar o escoamento energético. Pode acontecer que haja um escoamento dos fluidos que nos são comum ao corpo, né? O magnetizador ou magnetizado, ele está verificando ali que os fluidos estão sendo em demasia. Isso pode ser detectado através do tato magnético e sempre a gente vai verificar muito isso no fígado, nos rins e no centro gástrico. Podem ser feitas intervenções com imposição de mão ou mesmo introjeção de fluidos, né, por meio de jatos fluídicos, que realizam costuras fluídicas para evitar que essa drenagem, né, esse esvaziamento dos fluidos do corpo, né, sejam reparados. Nesse caso, a gente faz um arrastamento pelas extremidades. E também o caso pode estar em casos excessivamente densos, os canais de excreção orgânicos. Então, a pessoa pode causar a drenagem, né, a perda de fluidos também pode causar esses fluidos densos, pode ser causados também com a diarreia, que são os canais, né, diarreia ou então, né, muita urina. Isso pode ser uma das causas, isso pode ser um dos sinais de que a pessoa está passando por uma drenagem fluídica, né, que é necessário uma intervenção para poder, então, fazer essa costura fluídica por meio de imposição ou introjeção de fluidos para reparação e ela não perder mais fluidos de uma forma a causar-lhe doenças, né, e prejudicar a sua saúde. A drenagem, então, ela pode ser feita por meios de arrastamento, né, espelhamento. Eu posso fazer arrastamento de uma parte dos fluidos para outra parte do corpo. E o espelhamento seria, no excesso, jogar isso para fora do corpo, né, através dos membros, ou perna ou pé, ou mesmo através dos canais já de próprio de expelir do corpo. No caso, se nós tivermos um problema no fígado, né, nós podemos fazer esse arrastamento, esse espelhamento, que é impor a mão, né, sobre o fígado e arrastando né, o fluido, né, até para fora, quem sabe pelo intestino, saindo pelo reto, ou mesmo pela urina, né, saindo pela bexiga e uretra. A diálise magnética. A diálise magnética, ela é semelhante a uma hemodiálise, ou seja, os fluidos do paciente são carregados para o magnetizador, que faz a filtragem, faz o refino e devolve esses fluidos para o paciente em centros de forças, né, em centros de forças até congestionados. Tem mais
podemos dizer, suscetível de sucesso, né? Sejam mais fáceis de se conseguir no tratamento de força, de centro de forças congestionados, a diálise, porque aí você tira aquele excesso de fluidos do paciente e faz a transmutação, né, o refinamento, e devolve o necessário para ele, né? As técnicas dispersivas em camadas servem para dissolver os bloqueios e os congestionamentos fluídicos também. Cada um, né, pode desenvolver de uma forma peculiar esse congestionamento. No livro do Jacó, e é uma técnica que eu uso, eu faço o arrastamento, como se eu desbloqueasse, né, aplicar com uma mão o fluido e com a outra eu arrastasse para que ele se comunicasse com os demais centros de forças, liberando os canais ali e não havendo nenhum bloqueio ou congestionamento de fluido fluídico em algum centro de força. E sempre, né, lembrando que depois da imposição de mãos, devem ter dispersivos gerais em camada. Bom, já havíamos falado e vamos só relembrar o necessário na relação magnética, né, da simpatia, que vem a ver com as vibrações em frequências próximas ao paciente. A antipatia, quando há uma repulsa fluídica, né, o paciente ele não vai se sentir bem, confortável com o magnetizador. Então, é necessário que haja uma relação magnética, uma simpatia, para que o paciente esteja receptivo aos fluidos que serão doados naquele momento no tratamento. E a empatia magnética, que é o magnetizador, sente que o paciente está sentindo devido ao tato magnético natural. Por vezes, né, o paciente nos chega ali na maca e aquela dor do paciente é espelhada no magnetizador, né, de uma forma mais atenuada. E a gente consegue, então, tratar, sabendo qual é o local que deve ser tratado naquele momento. É o chamado da empatia magnética. A água magnetizada ela vai ter uma aula específica sobre esse tema. Eu acho que vamos parar parar a explanação e darmos uns 10 minutos para o final da aula para perguntas, né, sobre o tema. São muitos os temas, né, são complementos valiosos, como é o título do capítulo 8º, tem muita informação ali, às vezes nós não vamos conseguir absorver tudo de uma vez, vai ser no estudo e na experiência é que nós vamos conseguir alcançar, né, a sedimentação desse conhecimento todo em nossos auxílios, né, nosso tratamento do irmão pelo magnetismo. Bom, eu deixo aberto, então, nesse momento, para algum questionamento, algum esclarecimento, né, alguma dúvida a ser esclarecida para poder auxiliar os irmãos nesse momento. Uhum. A Márcia lembra aqui no nosso chat, né, que o plexo esplênico ele é localizado do lado esquerdo, né, do corpo no abdômen, né, na região abdominal, e a 45 graus está o nosso 45 graus do eixo, né, do corpo, está o centro de força do esplênico. Temos aqui 33 participantes. Espero que a aula tenha sido clara, em que pese ter muitas informações. Ô, Rogério. Sim. Bom Quem dia. fala? Bom dia. Jennifer. Opa, Você tudo pode bem? explicar mais sobre o espelhamento magnético? Que não ficou bem claro para mim como que funciona o espelhamento magnético. Foi feito na aula anterior, né? Fala do arrastamento e do espelhamento, né?
Esse espelhamento, acho que não seria certo a palavra, mas de qualquer forma é a palavra que o Jacó usa no livro dele. Então, arrastamento seria nós levarmos, né, uma parte do fluido que está ali, em algum centro de força, para outro local dentro do corpo. Isso é o arrastamento, né? Agora, o espelhamento é eu levar essa parte, né, esses fluidos que estão, né, em alguma parte do corpo, né, em um centro de força, para fora do corpo, né? Eu posso fazer isso através, né, dos braços, né, através das pernas e através também dos canais né, excretores que nós temos, né? No caso de excreção da urina e fezes, né? Esse é o espelhamento. Era isso, Jennifer, que você tinha dúvida? Isso. E não tem importância se tiver, então, alguma pessoa próxima ali, quando você está fazendo esse espelhamento, mandando pelos membros, de pegar esse fluido ser passado para quem está próximo ali, não, né? Não tem não. Pelo menos a gente na literatura não tem essa situação, não. A gente vê muito isso, sabe onde? Na técnica que é usada na cura prânica. Eles fazem esse arrastamento, né, e metalizam uma gosma, né, enegrecida, digamos assim, que é jogada para fora do corpo. E eles, em alguns casos, eles colocam até um balde com água e sal para que seja direcionado para aquele balde ali e depois ali é jogado depois do tratamento, né? Mas é mais ou menos isso. Os fluidos, né, malsãos ou os fluidos que estão causando congestão, né, eles podem ser arrastados para fora do corpo através dos braços, né, da mão e das pernas e pé do paciente. Tá certo. Obrigada. Nada. Tinha uma pergunta aqui no chat, deixa eu voltar aqui. O Haroldo falando que o descongestionamento pode ser, perguntando se o descongestionamento pode ser auxiliado pelo próprio paciente. A gente viu que a congestão, né, ela pode ser ocasionada pela má administração das emoções, né? Pessoa que não consegue ter uma administração boa das suas emoções. Então, o que pode acontecer é que, nesse auxílio, se ele tiver esse autocontrole, esse autodomínio, né, ele ajuda, né, para que não haja congestão. Mas, havendo já aquela congestão, né, é necessário, então, que o paciente não vejo como ajudar, né? O magnetizador vai fazer o descongestionamento e depois, então, né, o paciente vai fazer a tarefa de casa, né, de se controlar mais, né, para que não haja problemas psíquicos, né, problemas que afetem no congestionamento de fluídico, né, no seu dia a dia. Mais alguém? Alguma pergunta? Temos ainda alguns minutinhos. Por nada, Haroldo. Seja bem-vindo. Oi, Rogério. Eu achei interessante, eu nunca fiz diálise esse tempo todo. Eu fiquei muito. Eu vou ver a técnica, como que faz para praticar, apesar que eu acho que eu nunca peguei uma pessoa que está fazendo hemodiálise. Acho que é por isso que eu nunca fiz diálise. Tá. Mas Não, então a gente se torna como filtro? A gente é um filtro para o isso sangue mesmo. dele? É isso mesmo. Mas aí ele colocou ali que é como para exemplificar como é feito uma diálise normal. Mas todo o tratamento que nós fazemos, né, com magnetismo, né, na maioria das vezes acontece essa diálise, né, de você pegar né, parte dos fluidos que estão ali com o paciente, fazer a filtragem e devolver para ele, né? Às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, né? Em que pese a vontade é a base do magnetismo, né? Mas
não somente em pessoas que estão tratando dos rins, né, fazendo hemodiálise normal. Então, às vezes, a pessoa está com uma congestão, né, ela tem muito fluido, né, fluido em determinado centro de força e faltando em outro, né? Então, né, podemos absorver aqueles fluidos ali, passar por e transmitir para o outro centro de forças que ela está, né, em depressão, deficitário. E ali harmonizar, né, igualar em quantidade de fluidos os dois centros de forças. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Estamos em cima do nosso horário, né? Mas ainda tem mais algum tempinho. Se alguém quiser, começamos 5 minutos. Angélica. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Voltando um pouquinho no arrastamento, né, que a Sim. colega perguntou, quando fala assim, você está no órgão e você leva para um outro órgão, é quando você sente que esse órgão ele está congestionado, né, do fluídico, e o outro está necessitando daquele fluido, ou não tem nada a ver? Sim, pode ser, o arrastamento pode ser tanto para ajudar, né, nessa harmonização, né, de quantidade de fluidos, mas também pode ser usado para não retirar, desbloquear, né, retirar algum bloqueio dos canais, né, entre os centros de forças que estão impedindo que esse fluido circule normalmente. A gente verifica isso muito em paciente com fibromialgia, né? A gente verifica que todos os centros de forças deles estão regulares, têm energia, mas quando nós vamos verificar, a gente não consegue ver que estão fluindo o centro de força, não estão fluindo, né? A força não está fluindo entre os centros. Então a gente começa a fazer o arrastamento, como se fosse desentupindo, né, esses canais, para que os fluidos consigam se movimentar, né, entre eles. Tá bom. Obrigadão. Não, obrigado, Angélica. Eu voltei, caiu a minha internet. Eu vou falar sobre como eu faço no arrastamento para... Acho que é Jennifer, né? É a Jennifer. Isso, Jennifer, geralmente, uhum. Quando eu faço o arrastamento, eu não jogo, quando vai tanto os membros inferiores dos pés, eu jogo para o chão no final dos pés. Os fluidos que ali precisam ser descartados, e não em direção de outra maca. Então, o arrastamento vai, que aí seria o espelhamento, né? Eu faço até os pés, depois eu jogo para o chão. Muitas vezes, tem muitos magnetizadores que eu já vi nas casas que eu vou, que eles terminam até o pé, eles ficam na frente do pé, e daí eles pegam o fluido e jogam para o chão também. Parece que eles fazem uma barreira ali, no final da maca. E daí eles colocam para o chão. É interessante essa experiência, né, que nós conseguimos verificar como cada um faz a sua técnica, né? Somos aprendizes, então é interessante nós também obtermos conhecimento, né, na experiência do colega. E, como foi falado, na cura prânica, eles tem essa metodologia mesmo, de fazer o arrastamento, o espelhamento, né, arrastando o fluido até a extremidade e depois jogando em direção ao chão. E, às vezes, em direção até um balde com água com sal para esterilizar aqueles fluidos e não contaminar o ambiente. Né? Também é feito dessa forma. Muito bom. Mais alguém, então? Tranquilo. Bom, oi. Sim, estamos aqui. Rogério, eu queria ver contigo, eu não sei falar mais o nome, mas eu vou ver depois, caso não der para entendido agora, na próxima aula eu trago. Certo. Essa questão que você falou
um monte de energia junto, né? Eu tenho um nome aí, quando eu fico assim, eu não consigo falar meu nome, tá? Quando essas energias se tumultuam no campo, ele está com excesso de energia, que você diz que nem sempre dá para fazer todo esse tratamento de uma vez, né? E aí, eu queria saber de você, esse excesso de energia, esse acúmulo de energia, pronto, agora a palavra dele, esse acúmulo, isso pode ser, em outras palavras, como nós já temos no dia a dia, a causado ou a reação que os médicos usam quando a gente toma um determinado remédio? Ah, sim, você fala que talvez, não deu para entender muito bem, mas deixa eu ver se foi isso que você falou. Se determinados remédios podem ocasionar acúmulo de energia em determinados centros de forças, é isso? Não, porque hoje na sua aula, houve um momento que você disse que às vezes as pessoas têm um acúmulo de energia tão forte em determinados problemas de saúde, que nem sempre a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai fazer ali. Certo. Detectados pelo exame médico, né? Isso? Mas que você não trouxe o exame médico, né? Mas quando você pega um paciente, ou uma pessoa que está com problema de saúde, que vem para o magnetizador ajudá-lo. O magnetizador vai ver que essa pessoa tem um acúmulo muito forte de energia num determinado órgão, por exemplo. Sim. E aí, eu entendi que você disse que não poderia ser, às vezes, posto muita energia, tirar muita energia, fazer muito exercício naquele determinado local, dependendo do problema de saúde dessa pessoa, se é depressão, se é alguma coisa nesse sentido. Eu entendi isso. Ok. Se foi isso que você falou, eu queria ver contigo que esses acúmulos de energia seriam como a gente às vezes toma um remédio alopático, por exemplo, ou outro, mas aí esse remédio me dá uma reação, que é a palavra mais popular, né? A palavra médica acho que é tratado, um negócio assim. Mas seria isso daí, dar uma reação. E aí a pergunta é, quando eu encontro uma pessoa que veio até mim e ele está com excesso de energia em um determinado local com problemas de saúde, como depressão, eu não posso fazer muita limpeza ali, porque pode dar uma reação, é isso? Isso. A pessoa deprimida, ela não está apta naquele momento a receber fluidos, né? Uhum. Ela está, na verdade, descompassada, né? Os seus centros de força estão desalinhados. Então, enquanto nós, no tratamento, não alinharmos o centro de força da pessoa deprimida, né, não vai adiantar né, o magnetizador fazer a doação para maior harmonização e alinhamento. Então, o que é feito? Bastante dispersivos, né? E ela não vai ter, com certeza, nenhuma... todos os centros de força dela não vão estar aptos a reter fluidos. Então, por mais que seja o centro de forças pênico que esteja mais afetado, mas qualquer centro de forças que eu for fazer doação, né, será infrutífero naquele momento. Então, eu não tenho como, no paciente deprimido, né, verificar que tenha muita energia, né, muito fluido em determinado centro de força para fazer a doação para os demais. A princípio, o que nós fazemos? Fazemos a dispersão, né, para depois, a partir da quarta, verificar da quarta sessão, verificar se ele está, né, apto a receber, né, os fluidos que foram doados, né, que, aliás, desculpe, está apto a receber algum fluido a ser doado. É isso, né? Agora, os remédios, você falando das reações dos remédios, né, das reações, tem que verificar os efeitos colaterais
que o remédio pode provocar, né? É sempre ficar atento a isso. Mas agora esquece essa questão do remédio, porque não tem nada a ver com essa explicação que você fez, não tem nada a ver com aquilo que eu estava imaginando que eu entendi. Então, esquece a questão do remédio, que eu estava falando que era a mesma coisa, que era essa reação, mas não é a mesma coisa, é Não, outra não, coisa. não, é outra coisa. Né? Ok. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado a você. Tranquilo, então. Bom, vamos agora aos nossos afazeres de domingo, com a família, o almoço. Muito obrigado a todos. Um bom domingo e até o próximo encontro, daqui a 15 dias.